Olá, Max. Olá você que nos assiste no Instagram, Max Nairo, você também que nos assiste no Instagram, @celsobarros.adv. Muitíssimo obrigado por estar aqui participando dessa live, por estar acompanhando o nosso projeto, a nossa série Desvendando Carreiras Jurídicas. Nada melhor que nós começarmos dando estreia a essa série, abrilhantando essa série com alguém importantíssimo, que tem muito a agregar, muito a trazer para vocês que nos acompanham aqui no Instagram. Para quem não sabe, essa série Desvendando Carreiras Jurídicas, ela foi criada em virtude dessa pandemia que nós estamos vivendo, então acredito que nós temos que aproveitar o tempo que passamos em casa da melhor forma possível. E pensando nisso, eu decidi criar essa série Desvendando Carreiras Jurídicas, em que nós traremos diversos profissionais da área do direito para explanar sobre a sua carreira, sobre como atingir os seus objetivos, para passarem as suas experiências pessoais sobre a sua carreira, sobre o seu exercício. Pensando nisso, que para estrear essa série, eu convidei hoje ele que é procurador do Estado do Piauí, que é presidente da OAB Piauí, que é membro da Academia Brasileira de Direito. Desde já agradecer, doutor Celso, pela aceitação do convite. Já tinha a intenção de trazê-lo a Floriano quando era ainda presidente do Centro Acadêmico da UES, para você participar da jornada jurídica. Acabou que a agenda e os horários aí não bateram, mas nesse projeto você, graças a Deus, aceitou o convite e retorna agora para estrear com chave de ouro a nossa série. Muitíssimo obrigado por estar participando. Eu que agradeço, Max. É uma satisfação estar aqui com essa responsabilidade de fazer essa estreia, que eu espero que tenham vários outros programas dessa forma, várias outras lives. É uma satisfação conversar também com os amigos, em especial de Floriano e toda a região. Tenho vários amigos aí em Floriano. Temos várias ações também em Floriano. E estou aqui à disposição para nós conversarmos. Eu estou aqui na OAB, estou sozinho no prédio da OAB aqui. Vim especialmente para nós conversarmos mais à vontade e para que nós possamos discutir, responder algumas perguntas, tirar algumas dúvidas. Estou à disposição de todos. Doutor, antes do senhor até mesmo dispor sobre o seu currículo, se apresentar, que você falasse brevemente aí sobre como a OAB está encarando essa pandemia, quais as medidas que o doutor, enquanto presidente da OAB Piauí, está tomando, quais os cuidados que a presidência da OAB, na sua pessoa, está tomando com os advogados, com os jovens, tanto com os jovens advogados, quanto com os que já estão aí há muito tempo de carreira. Eu vi que agora, recentemente, nós tivemos à disposição aí do auxílio alimento para os advogados, que é uma medida extremamente salutar aí para as pessoas que também, apesar de serem advogados, estão passando por um momento difícil. Queria que você comentasse como é que a OAB Piauí está enfrentando essa pandemia e qual é o panorama que a OAB pode repassar. Olha, nós estamos com muita dificuldade, claro, em todo o mundo, em todo o país, no nosso estado, na nossa cidade, nossa família, no nosso ambiente de trabalho, e não poderia ser diferente com a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós fazemos parte de um sistema, o sistema da OAB Nacional, temos 27 OAB estadual, e aqui no Piauí nós temos 13 regionais, dentre as quais a de Floriano, que é a terceira maior subseção. Nós temos enfileirado várias ações no tocante a essa pandemia. A começar no regime de teletrabalho aqui da OAB. A OAB tem trabalhado em regime de teletrabalho, em regime remoto, isso não é fácil, é uma nova concepção de servir as pessoas. Muitos serviços, há necessidade do advogado vir aqui à OAB, e esses serviços foram suspensos. Então, nós lidamos com essa dificuldade do dia a dia. Mas temos feito várias ações nas mais diversas áreas, não só no que tange ao judiciário, no funcionamento do judiciário. Os prazos estão voltando agora a fluir, os prazos dos processos virtuais, e nós atuamos muito na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça do Estado. Quase diariamente tem um problema para resolver, tem uma solução para dar, tem um diálogo para ser feito, e assim a gente vai construindo uma instituição que esteja para e passo aos acontecimentos da sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil, do Piauí, nós temos 14.500 advogados, aproximadamente, e nós servimos como canal de discussão, canal como vetores da sociedade. Cada advogado, ele atua diretamente no fronte, vamos assim dizer, dos problemas que afligem a sociedade, na área da saúde, da segurança pública, da liberdade, do patrimônio, da cultura, da educação, e isso reflete nas ações da OAB. As nossas 68 comissões estaduais, em consonância com algumas comissões aí da subseção de Floriano, faz com que nós estejamos sempre atentos à realidade, às rotinas da sociedade. E as nossas rotinas mudaram muito de 2 meses para cá. Ninguém, por mais pessimista que fosse, tinha condição de prever, de projetar tantas dificuldades, né, e tantas mudanças no nosso dia a dia.
E, infelizmente, isso afeta, claro, a todos os profissionais, ainda mais os profissionais da nossa área da advocacia, tanto o mais jovem como o mais experiente. E várias ações nós fizemos, Max, nessas últimas semanas. Na área da saúde pública, exigindo que os bombeiros, os policiais civis, militares, que as delegacias e os delegados tenham condições de trabalho e as proteções anti-coronavírus. Junto à Secretaria de Saúde, também solicitamos isso, a Secretaria de Segurança e de Justiça, no tocante à proteção dos presídios. Agora os advogados podem, através de videoconferência, contactar seus clientes. E eu creio que dentro de 15 dias o advogado pode ir pessoalmente agendando para estar com seu cliente. Também atuamos muito na frente da área de financiamentos para advogados, junto ao Sicob, junto ao Banco do Brasil. Esses auxílios que foram dados em conjunto com a Caixa de Assistência, é um auxílio de R$ 1.000 para o advogado que contrair coronavírus e outros R$ 200 para um ticket, tipo um ticket de alimentação. Isso não resolve o problema de todos, mas ameniza, de certa forma. É um auxílio que a OAB dá e nós somos a única instituição profissional, Marcos, que damos esse tipo de auxílio para os seus profissionais. E enfrentando uma crise também, uma crise de inadimplência, uma crise que tem em todo lugar. Atuamos muito na questão dos precatórios, na manutenção dos valores dos repassos precatórios, com relação às isenções de imposto, dilação de prazos para o pagamento de IPVA, para isenção de ISS nesses períodos para escritório de advocacia. Enfim, nós estamos com várias frentes de atuação, frentes antes inimagináveis, porque tudo era muito certinho, vamos dizer assim. E hoje não, tudo está sendo flexibilizado na medida em que essa pandemia foi avançando e nós tivemos a necessidade de nos reinventarmos. E nós, que já éramos profissionais de invenção do direito, agora nós estamos nos reinventando enquanto profissionais, enquanto diretores da OAB. Doutor Celso, como eu iniciei aqui a nossa live comentando, você também é procurador do estado do Piauí, né? Eu até lhe disse no WhatsApp que eu fiquei até 20 anos agora. Vou fazer 20 anos de procurador. Que eu até fiquei meio surpreso, porque não é muito divulgado. Claro que o doutor tem um papel importantíssimo à frente da OAB, portanto, é mais divulgada essa questão de ser presidente da OAB. E a questão da procuradoria eu encontrei no site, pesquisando a sua biografia, enfim. Queria que o senhor comentasse, como o senhor diz, há quanto tempo o senhor já é 20 anos procurador, e como é o desafio entre conciliar a procuradoria com a advocacia privada, se o senhor teve que abdicar, digamos assim, afastar-se da função de procurador para assumir a presidência da OAB, como é que funciona a conciliação de ambas as funções, procuradoria e gestão na OAB? Veja bem, eu sou procurador há 20 anos, trabalhei 3 anos junto à Procuradoria Judicial, que lida com processos judiciais, com litígios, né? E há 17 anos estou na Procuradoria Tributária, da qual eu já fui chefe, já fui procurador-chefe há algum tempo atrás. Depois desse período, eu presidi a Associação dos Procuradores aqui do Piauí por 4 anos. Depois passei 6 anos na Associação Nacional dos Procuradores, da qual eu fui vice-presidente e secretário-geral. E aí, dentre essas idas e vindas, eu comecei
Olá, Marcos. Olá você que nos assiste no Instagram, o Max Nairo, você também que nos assiste no Instagram, @celsobarros.adv. Muitíssimo obrigado por estar aqui participando dessa live, por estar acompanhando o nosso projeto, a nossa série Desvendando Carreiras Jurídicas. Nada melhor que nós começarmos dando estreia a essa série, abrilhantando essa série com alguém importantíssimo, que tem muito a agregar, muito a trazer para vocês que nos acompanham aqui no Instagram. Para quem não sabe, essa série Desvendando Carreiras Jurídicas, ela foi criada em virtude dessa pandemia que nós estamos vivendo, então acredito que nós temos que aproveitar o tempo que passamos em casa da melhor forma possível. E pensando nisso, eu decidi criar essa série Desvendando Carreiras Jurídicas, em que nós traremos diversos profissionais da área do direito para explanar sobre a sua carreira, sobre como atingir os seus objetivos, para passarem as suas experiências pessoais sobre a sua carreira, sobre o seu exercício. Pensando nisso, que para estrear essa série, eu convidei hoje ele que é procurador do Estado do Piauí, que é presidente da OAB Piauí, que é membro da Academia Brasileira de Direito. Desde já agradecer, doutor Celso, pela aceitação do convite. Já tinha a intenção de trazê-lo a Floriano quando era ainda presidente do Centro Acadêmico da UES, para você participar da jornada jurídica. Acabou que a agenda e os horários aí não bateram, mas nesse projeto você, graças a Deus, aceitou o convite e retorna agora para estrear com chave de ouro a nossa série. Muitíssimo obrigado por estar participando. Eu que agradeço, Max. É uma satisfação estar aqui com essa responsabilidade de fazer essa estreia, que eu espero que tenham vários outros programas dessa forma, várias outras lives. É uma satisfação conversar também com os amigos, em especial de Floriano e toda a região. Tenho vários amigos aí em Floriano. Temos várias ações também em Floriano. E estou aqui à disposição para nós conversarmos. Eu estou aqui na OAB, estou sozinho no prédio da OAB aqui. Vim especialmente para nós conversarmos mais à vontade e para que nós possamos discutir, responder algumas perguntas, tirar algumas dúvidas. Estou à disposição de todos. Doutor, antes do senhor até mesmo dispor sobre o seu currículo, se apresentar, que você falasse brevemente aí sobre como a OAB está encarando essa pandemia, quais as medidas que o doutor, enquanto presidente da OAB Piauí, está tomando, quais os cuidados que a presidência da OAB, na sua pessoa, está tomando com os advogados, com os jovens, tanto com os jovens advogados, quanto com os que já estão aí há muito tempo de carreira. Eu vi que agora, recentemente, nós tivemos à disposição aí do auxílio alimento para os advogados, que é uma medida extremamente salutar aí para as pessoas que também, apesar de serem advogados, estão passando por um momento difícil. Queria que você comentasse como é que a OAB Piauí está enfrentando essa pandemia e qual é o panorama que a OAB pode repassar. Olha, nós estamos com muita dificuldade, claro, em todo o mundo, em todo o país, no nosso estado, na nossa cidade, nossa família, no nosso ambiente de trabalho, e não poderia ser diferente com a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós fazemos parte de um sistema, o sistema da OAB Nacional, temos 27 OAB estadual, e aqui no Piauí nós temos 13 regionais, dentre as quais a de Floriano, que é a terceira maior subseção. Nós temos enfileirado várias ações no tocante a essa pandemia. A começar no regime de teletrabalho aqui da OAB. A OAB tem trabalhado em regime de teletrabalho, em regime remoto, isso não é fácil, é uma nova concepção de servir as pessoas. Muitos serviços, há necessidade do advogado vir aqui à OAB, e esses serviços foram suspensos. Então, nós lidamos com essa dificuldade do dia a dia. Mas temos feito várias ações nas mais diversas áreas, não só no que tange ao judiciário, no funcionamento do judiciário. Os prazos estão voltando agora a fluir, os prazos dos processos virtuais, e nós atuamos muito na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça do Estado. Quase diariamente tem um problema para resolver, tem uma solução para dar, tem um diálogo para ser feito, e assim a gente vai construindo uma instituição que esteja para e passo aos acontecimentos da sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil, do Piauí, nós temos 14.500 advogados, aproximadamente, e nós servimos como canal de discussão, canal como vetores da sociedade. Cada advogado, ele atua diretamente no fronte, vamos assim dizer, dos problemas que afligem a sociedade, na área da saúde, da segurança pública, da liberdade, do patrimônio, da cultura, da educação, e isso reflete nas ações da OAB. As nossas 68 comissões estaduais, em consonância com algumas comissões aí da subseção de Floriano, faz com que nós estejamos sempre atentos à realidade, às rotinas da sociedade. E as nossas rotinas mudaram muito de 2 meses para cá. Ninguém, por mais pessimista que fosse, tinha condição de prever, de projetar tantas dificuldades, né, e tantas mudanças no nosso dia a dia.
E, infelizmente, isso afeta, claro, a todos os profissionais, ainda mais os profissionais da nossa área da advocacia, tanto o mais jovem como o mais experiente. E várias ações nós fizemos, Max, nessas últimas semanas. Na área da saúde pública, exigindo que os bombeiros, os policiais civis, militares, que as delegacias e os delegados tenham condições de trabalho e as proteções anti-coronavírus. Junto à Secretaria de Saúde, também solicitamos isso, a Secretaria de Segurança e de Justiça, no tocante à proteção dos presídios. Agora os advogados podem, através de videoconferência, contactar seus clientes. E eu creio que dentro de 15 dias o advogado pode ir pessoalmente agendando para estar com seu cliente. Também atuamos muito na frente da área de financiamentos para advogados, junto ao Sicob, junto ao Banco do Brasil. Esses auxílios que foram dados em conjunto com a Caixa de Assistência, é um auxílio de R$ 1.000 para o advogado que contrair coronavírus e outros R$ 200 para um ticket, tipo um ticket de alimentação. Isso não resolve o problema de todos, mas ameniza, de certa forma. É um auxílio que a OAB dá, e nós somos a única instituição profissional, Marcos, que damos esse tipo de auxílio para os seus profissionais. E enfrentando uma crise também, uma crise de inadimplência, uma crise que tem em todo lugar. Atuamos muito na questão dos precatórios, na manutenção dos valores dos repassos precatórios, com relação às isenções de imposto, dilação de prazos para o pagamento de PVA, para isenção de ISS nesses períodos para a escritório de advocacia. Enfim, nós estamos com várias frentes de atuação, frentes antes inimagináveis, porque tudo era muito certinho, vamos dizer assim, e hoje não. Tudo está sendo flexibilizado na medida em que essa pandemia foi avançando e nós tivemos a necessidade de nos reinventarmos. E nós, que já éramos profissionais de invenção do direito, agora nós estamos nos reinventando enquanto profissionais e enquanto diretores da OAB. Doutor Celso, como eu iniciei aqui a nossa live comentando, você também é procurador do estado do Piauí, né? Eu até lhe disse no WhatsApp que eu fiquei até fazer 20 anos agora. Vou fazer 20 anos de procurador. Que eu até fiquei meio surpreso, porque não é muito divulgado. Claro que o doutor tem um papel importantíssimo à frente do OAB, portanto, é mais divulgada essa questão de ser presidente da OAB. E a questão da procuradoria eu encontrei no site, pesquisando a sua biografia, enfim. Queria que o senhor comentasse, como o senhor diz, há quanto tempo o senhor já é 20 anos procurador, e como é o desafio entre conciliar a procuradoria com a advocacia privada, se o senhor teve que abdicar, digamos assim, afastar-se da função de procurador para assumir a presidência da OAB, como é que funciona a conciliação de ambas as funções, procuradoria e gestão na OAB? Veja bem, eu sou procurador há 20 anos, trabalhei 3 anos junto à Procuradoria Judicial, que lida com processos judiciais, com litígios, né? E há 17 anos estou na Procuradoria Tributária, da qual eu já fui procurador-chefe há algum tempo atrás. Depois desse período, eu presidi a Associação dos Procuradores aqui do Piauí por 4 anos. Depois passei 6 anos na Associação Nacional dos Procuradores, da qual eu fui vice-presidente e secretário-geral. E aí, dentre essas idas e vindas, eu comecei a tratar simultaneamente, de forma harmoniosa, com os interesses de ordem. Eu, como advogado público estadual, nós podemos exercer advocacia privada e, claro, somos inscritos na OAB. Então, sempre procurei, Marcos, conciliar os interesses da OAB com meus interesses do dia a dia profissional. Eu sempre trabalhei no escritório de advocacia, estudei muito para passar nesse concurso, passei em outros concursos também, e isso me fez refletir muito que o advogado, em qualquer área, ou na criminal, ou na área eleitoral, na área administrativa, jovem ou mais experiente, privado ou público, ele deve estar próximo da entidade da qual ele faz parte. Até porque nós sempre estaremos envolvidos, direto ou indiretamente, com os interesses da OAB. Então, é importante que o advogado e a advogada, independentemente da sua área de atuação, que ele se aproxime dos interesses da OAB, que ele discuta, que ele participe através das atividades correntes, das atividades culturais, das atividades institucionais, através das comissões, através das eleições, enfim, através dos movimentos classistas, porque é muito importante que nós estejamos à frente disso, porque nós teremos mais contato com o nosso futuro, com o nosso presente e, claro, com o nosso futuro. Então, eu sempre procurei conciliar a atividade de procurador. Também fui professor por 11 anos. Eu passei 11 anos da minha vida em sala de aula,
um período muito enriquecedor. Tive que sair porque realmente não tinha como acumular tantas coisas, tantos afazeres, mas sinto muita falta da sala de aula. Eu passei 11 anos na sala de aula e me faz muita falta isso. Espero um dia voltar. Mas eu não estou licenciado da Procuradoria, eu tenho atuação nos processos da Procuradoria Tributária, na área de execução fiscal, e atuo nesses processos em paralelo às atividades da OAB. Então, eu não estou licenciado e tento, né, me desdobrar para dar conta realmente dessas duas atividades. É claro também da advocacia privada, que, de certa forma, fica menos tendo a minha atenção por conta da OAB. A OAB realmente ela consome muito, ela exige muito daquele dirigente que esteja realmente fazendo daqui o seu dia a dia. E eu sempre disse, na medida em que eu fui me aproximando dos cargos da OAB, que quem está aqui deve fazer do dia a dia da OAB um dia de trabalho, um dia fazer o bem e tentar sempre resolver problemas dos colegas, problemas da sociedade, fazer com que haja uma prosperidade entre nossos irmãos advogados e nossas irmãs advogadas. Então, eu concilio isso. Não há licenciamento para presidente da OAB na função de procurador do Estado e todos os advogados públicos, é claro, advogado da União, advogados estaduais, advogados de Câmara de Vereadores, advogados do município, todos eles devem se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil, assim como também os defensores públicos. Então, eu tenho muito orgulho de ser procurador há 20 anos, como também de ser advogado privado há 25 anos. Doutor, para quem está chegando agora, nós estamos aqui numa live recebendo o doutor Celso Barros Coelho Neto, que é procurador do Estado do Piauí, é presidente do AB Piauí, é membro da Academia Brasileira de Letras. Eu resumi assim, doutor Celso, porque o currículo é muito grande, então, para não passar muito tempo falando, eu vou resumir aqui em 3. Desde já lhe parabenizar pela brilhante carreira que tem. Doutor Celso, muitas pessoas que assistem aqui, que me acompanham no Instagram também, modéstia à parte, eu acho que eu tenho essa virtude de trazer as pessoas que não são do direito para compreenderem o direito. Eu sempre falo que eu trago de uma forma descomplicada, eu tento simplificar. Então, é natural que nós misturemos aqui as perguntas, ou seja, saiamos todo momento de gestão e passe para a procuradoria, como também que eu simplifique a pergunta de como um leigo, como uma pessoa de fora queria perguntar para o senhor. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: eu sou procurador há 20 anos, eu sou professor há 11 anos, o que me faz eu sair dessa estabilidade, eu sair dessa zona de conforto, estou com meus processos lá na advocacia privada, o que eu, enquanto estudante de direito, enfim, enquanto advogado procurador, o que me faz, o que lhe deu esse start de sair e partir para uma candidatura na presidência da OAB? Eu acredito que antes disso você participou do Conselho Federal da OAB, então você, de certa forma, já foi estimulado por essa questão de gestão e tudo, mas qual o start que fez Celso Barros sair da atividade de procurador, dessa zona de conforto, de certa forma, pela estabilidade da profissão, entre outras coisas, para partir para uma gestão que é um cargo, assim, dificílimo, importantíssimo, que a todo momento você é cobrado. Como você mesmo disse, eu acredito que se hoje você fosse apenas procurador e professor, você estaria em casa, no home office, mas por conta da atividade de gestão na OAB, tem que a todo momento estar saindo, a todo momento estar comparecendo nas subseções, todo momento está comparecendo no prédio da OAB e resolvendo problemas assim diariamente. O que faz Celso Barros sair da zona de conforto e partir para a gestão na OAB? Olha, eu acho que posso resumir isso com ideais. Nós temos que ter ideais. Nós devemos pugnar na nossa vida profissional por agir não apenas no meu universo, não apenas no meu terreno, na minha área, no meu raio de ação. A gente tem que, eu acho que, pelo menos eu, na medida do possível, você deve procurar fazer mais do que sua capacidade permite. E isso através dos ideais. Eu, no ano 2000, era jovem advogado, no ano 2000, me elegi conselheiro aqui da OAB. Fui conselheiro mais jovem no ano 2000. Em 2003, em 2002, eu assumi a Comissão de Exame de Ordem. Presidi por 3 anos a Comissão de Exame de Ordem. Em 2003, me elegi secretário-geral da OAB. E em 2006, foi meu último ano de mandato. Passei 9 anos afastado da OAB. E aí me candidatei em 2012 a presidente, perdi a eleição em 2012. Em 2015 retornei me elegendo conselheiro federal e em 2018 a presidente. É uma história de lutas, de vitórias, de conquistas. Eu creio que a gente sempre está ganhando algo na vida. Então, na medida em que você resolve ter um ideal, que você servir a sua instituição, eu acho que, pelo menos comigo, eu me sinto muito bem, muito feliz, muito realizado,
na medida que eu consigo atender alguém, que eu consigo resolver algum problema no judiciário, na administração pública, na própria instituição. Por exemplo, no ano passado, nós criamos 6 comissões aqui na OAB. Neste ano, já criamos uma comissão de empreendedorismo jurídico. Então, são situações, são atos que fazem com que você deixe alguma coisa para o próximo. Você deixe, por menor que seja a sua participação, aí você olha para trás e vê que você conseguiu realizar alguma coisa. Então, eu acho que se nós formos mais solidários uns com os outros, nós teremos um mundo melhor, nós teremos instituições melhores e nós mesmos, advogados, iremos nos usufruir disso. Então, o que me moveu sempre foi esse idealismo. Não é fácil, realmente, porque é muita dedicação, mas a gente está aqui para trabalhar. Será que o doutor Celso está vislumbrando aí um cargo de fato político ou não é pretensão, doutor Celso, alguma coisa assim? Não, não é minha pretensão, não. O cargo da OAB já é um cargo muito político. A Sim, gente sim. diz que a eleição para presidente da OAB é uma eleição que envolve o Piauí todo, envolve pessoas que não são dentro da nossa área. Eu lembro que nessa eleição passada, eu estava no restaurante, um garçom falava comigo, eu ia abastecer o carro no posto, o próprio frentista falava comigo. Então, estou torcendo para você, você que é o Celso e tal. Isso é muito bacana, é muito interessante, porque você sai do raio de colegas, né, e a própria sociedade começa a se envolver nisso. Mas eu penso mesmo em continuar, né, servindo a nossa casa, servindo a nossa classe. E aqui já é realmente uma função muito política, muito interessante. Eu oriento sempre aos jovens que ingressem na OAB, nas subcomissões em Floriano, nas comissões, discutam, participem dos eventos jurídicos. Nós temos tantos eventos jurídicos. Infelizmente, agora, com essa pandemia, nós temos as lives. Mas os eventos jurídicos, os advogados devem participar, porque ali eles vão ter condições de se aproximar de professores, se aproximar de doutrinadores, né, dialogar, conversar, perguntar, discordar, achar uma palestra excepcional, outra palestra péssima, e a gente vai aprendendo a lidar com isso. Né? Então, a gente sempre tem que ser movido por ideais, Max. E os ideais nos desafiam a seguir em diante. Doutor Celso, vamos voltar um pouco aí no tempo, na nossa linha cronológica. Você disse que há 20 anos é procurador estadual, mas acredito que na sua época já era concurso público. Como é Sim. que foi a preparação de doutor Celso? Você disse que já passou em outros concursos, se você puder falar também quais os outros. Como é que é a preparação? O que, é que você tem a falar para aquele jovem que acabou de se formar, ou que está se formando, que já planeja aí um cargo de procurador? A gente sabe que é um cargo bastante concorrido, bem visado pelas pessoas aí nas carreiras jurídicas. O que esse estudante deve fazer? Qual foi a sua experiência pessoal quanto isso? Quantas horas de estudo? Como foi esse caminho seu? E também que você possa repassar para as pessoas para chegar na Procuradoria Estadual. Pois não, eu digo que o concurso sempre é como se fosse uma maratona. Né? Uma maratona que você tem sempre um vencedor. Não importa a quantidade de pessoas que façam aquela maratona, sempre vai ter alguém que chegue ao final. E às vezes a pessoa, meu concurso só tem uma vaga. Mas você só precisa de uma vaga, você não vai ocupar 2 vagas, você não vai ocupar 2 cadeiras. Então, a primeira coisa que eu acho, a pessoa tem que ter uma autoconfiança muito grande. Se alguém pode, eu também posso. Se alguém e também faço um paralelo que numa maratona, se você se inscreve para ir para São Silvestre agora em dezembro e você não faz nenhum tipo de condicionamento físico, nenhum tipo de condicionamento nutricional, se você não faz, você não vai nem conseguir passar dos primeiros 1.000 metros. Se você fizer isso no ano que vem, começar a se condicionar, você vai chegando, vai chegando. Então, o concurso é uma maratona que chega ao final realmente quem tem resistência e quem tem realmente organização. Então, você tem que ter uma autoconfiança, trabalhar isso mentalmente. Você tem que trabalhar que o estudo é como se fosse um trabalho. Você não pode você não pode se achar inferior porque alguém está trabalhando e você está só estudando. O estudo tem que ser como um trabalho, como algo que você está ali investindo culturalmente e, na pior das hipóteses, você vai ser um profissional bem preparado porque você estudou para qualquer tipo de cargo, qualquer concurso.
Olá, Marcos. Olá você que nos assiste no Instagram, o Max Nairo, você também que nos assiste no Instagram, @celsobarros.adv. Muitíssimo obrigado por estar aqui participando dessa live, por estar acompanhando o nosso projeto, a nossa série Desvendando Carreiras Jurídicas. Nada melhor que nós começarmos dando estreia a essa série, abrilhantando essa série com alguém importantíssimo, que tem muito a agregar, muito a trazer para vocês que nos acompanham aqui no Instagram. Para quem não sabe, essa série Desvendando Carreiras Jurídicas, ela foi criada em virtude dessa pandemia que nós estamos vivendo, então acredito que nós temos que aproveitar o tempo que passamos em casa da melhor forma possível. E pensando nisso, eu decidi criar essa série Desvendando Carreiras Jurídicas, em que nós traremos diversos profissionais da área do direito para explanar sobre a sua carreira, sobre como atingir os seus objetivos, para passarem as suas experiências pessoais sobre a sua carreira, sobre o seu exercício. Pensando nisso, que para estrear essa série, eu convidei hoje ele que é procurador do Estado do Piauí, que é presidente da OAB Piauí, que é membro da Academia Brasileira de Direito. Desde já agradecer, doutor Celso, pela aceitação do convite. Já tinha a intenção de trazê-lo a Floriano quando era ainda presidente do Centro Acadêmico da UES, para você participar da jornada jurídica. Acabou que a agenda e os horários aí não bateram, mas nesse projeto você, graças a Deus, aceitou o convite e retorna agora para estrear com chave de ouro a nossa série. Muitíssimo obrigado por estar participando. Eu que agradeço, Max. É uma satisfação estar aqui com essa responsabilidade de fazer essa estreia, que eu espero que tenham vários outros programas dessa forma, várias outras lives. É uma satisfação conversar também com os amigos, em especial de Floriano e toda a região. Tenho vários amigos aí em Floriano. Temos várias ações também em Floriano. E estou aqui à disposição para nós conversarmos. Eu estou aqui na OAB, estou sozinho no prédio da OAB aqui. Vim especialmente para nós conversarmos mais à vontade e para que nós possamos discutir, responder algumas perguntas, tirar algumas dúvidas. Estou à disposição de todos. Doutor, antes do senhor até mesmo dispor sobre o seu currículo, se apresentar, que você falasse brevemente aí sobre como a OAB está encarando essa pandemia, quais as medidas que o doutor, enquanto presidente da OAB Piauí, está tomando, quais os cuidados que a presidência da OAB, na sua pessoa, está tomando com os advogados, com os jovens, tanto com os jovens advogados, quanto com os que já estão aí há muito tempo de carreira. Eu vi que agora, recentemente, nós tivemos à disposição aí do auxílio alimento para os advogados, que é uma medida extremamente salutar aí para as pessoas que também, apesar de serem advogados, estão passando por um momento difícil. Queria que você comentasse como é que a OAB Piauí está enfrentando essa pandemia e qual é o panorama que a OAB pode repassar. Olha, nós estamos com muita dificuldade, claro, em todo o mundo, em todo o país, no nosso estado, na nossa cidade, nossa família, no nosso ambiente de trabalho, e não poderia ser diferente com a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós fazemos parte de um sistema, o sistema da OAB Nacional, temos 27 OAB estadual, e aqui no Piauí nós temos 13 regionais, dentre as quais a de Floriano, que é a terceira maior subseção. Nós temos enfileirado várias ações no tocante a essa pandemia. A começar no regime de teletrabalho aqui da OAB. A OAB tem trabalhado em regime de teletrabalho, em regime remoto, isso não é fácil, é uma nova concepção de servir as pessoas. Muitos serviços, há necessidade do advogado vir aqui à OAB, e esses serviços foram suspensos. Então, nós lidamos com essa dificuldade do dia a dia. Mas temos feito várias ações nas mais diversas áreas, não só no que tange ao judiciário, no funcionamento do judiciário. Os prazos estão voltando agora a fluir, os prazos dos processos virtuais, e nós atuamos muito na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça do Estado. Quase diariamente tem um problema para resolver, tem uma solução para dar, tem um diálogo para ser feito, e assim a gente vai construindo uma instituição que esteja para e passo aos acontecimentos da sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil, do Piauí, nós temos 14.500 advogados, aproximadamente, e nós servimos como canal de discussão, canal como vetores da sociedade. Cada advogado, ele atua diretamente no fronte, vamos assim dizer, dos problemas que afligem a sociedade, na área da saúde, da segurança pública, da liberdade, do patrimônio, da cultura, da educação, e isso reflete nas ações da OAB. As nossas 68 comissões estaduais, em consonância com algumas comissões aí da subseção de Floriano, faz com que nós estejamos sempre atentos à realidade, às rotinas da sociedade. E as nossas rotinas mudaram muito de 2 meses para cá. Ninguém, por mais pessimista que fosse, tinha condição de prever, de projetar tantas dificuldades, né, e tantas mudanças no nosso dia a dia.
E, infelizmente, isso afeta, claro, a todos os profissionais, ainda mais os profissionais da nossa área da advocacia, tanto o mais jovem como o mais experiente. E várias ações nós fizemos, Max, nessas últimas semanas. Na área da saúde pública, exigindo que os bombeiros, os policiais civis, militares, que as delegacias e os delegados tenham condições de trabalho e as proteções anti-coronavírus. Junto à Secretaria de Saúde, também solicitamos isso, a Secretaria de Segurança e de Justiça, no tocante à proteção dos presídios. Agora os advogados podem, através de videoconferência, contactar seus clientes. E eu creio que dentro de 15 dias o advogado pode ir pessoalmente agendando para estar com seu cliente. Também atuamos muito na frente da área de financiamentos para advogados, junto ao Sicob, junto ao Banco do Brasil. Esses auxílios que foram dados em conjunto com a Caixa de Assistência, é um auxílio de R$ 1.000 para o advogado que contrair coronavírus e outros R$ 200 para um ticket, tipo um ticket de alimentação. Isso não resolve o problema de todos, mas ameniza, de certa forma. É um auxílio que a OAB dá e nós somos a única instituição profissional, Marcos, que damos esse tipo de auxílio para os seus profissionais. E enfrentando uma crise também, uma crise de inadimplência, uma crise que tem em todo lugar. Atuamos muito na questão dos precatórios, na manutenção dos valores dos repasses precatórios, com relação às isenções de imposto, dilação de prazos para o pagamento de PVA, para isenção de ISS nesses períodos para escritório de advocacia. Enfim, nós estamos com várias frentes de atuação, frentes antes inimagináveis, porque tudo era muito certinho, vamos dizer assim. E hoje não, tudo está sendo flexibilizado na medida em que essa pandemia foi avançando e nós tivemos a necessidade de nos reinventarmos. E nós, que já éramos profissionais de invenção do direito, agora nós estamos nos reinventando enquanto profissionais e enquanto diretores da OAB. Doutor Celso, como eu iniciei aqui a nossa live comentando, você também é procurador do estado do Piauí, né? Eu até lhe disse no WhatsApp que eu fiquei até 20 anos agora. Vou fazer 20 anos de procurador. Que eu até fiquei meio surpreso, porque não é muito divulgado. Claro que o doutor tem um papel importantíssimo à frente da OAB, portanto, é mais divulgada essa questão de ser presidente da OAB. E a questão da procuradoria eu encontrei no site, pesquisando a sua biografia, enfim. Queria que o senhor comentasse, como o senhor diz, há quanto tempo o senhor já é 20 anos procurador, e como é o desafio entre conciliar a procuradoria com a advocacia privada, se o senhor teve que abdicar, digamos assim, afastar-se da função de procurador para assumir a presidência da OAB, como é que funciona a conciliação de ambas as funções, procuradoria e gestão na OAB? Veja bem, eu sou procurador há 20 anos, trabalhei 3 anos junto à Procuradoria Judicial, que lida com processos judiciais, com litígios, né? E há 17 anos estou na Procuradoria Tributária, da qual eu já fui chefe, já fui procurador-chefe há algum tempo atrás. Depois desse período, eu presidi a Associação dos Procuradores aqui do Piauí por 4 anos. Depois passei 6 anos na Associação Nacional dos Procuradores, da qual eu fui vice-presidente e secretário-geral. E aí, dentre essas idas e vindas, eu comecei a tratar simultaneamente, de forma harmoniosa, com os interesses de ordem. Eu, como advogado público estadual, nós podemos advogar, exercer advocacia privada e, claro, somos inscritos na OAB. Então, sempre procurei, Marcos, conciliar os interesses da OAB com meus interesses do dia a dia profissional. Eu sempre trabalhei no escritório de advocacia, estudei muito para passar nesse concurso, passei em outros concursos também, e isso me fez refletir muito que o advogado, em qualquer área, ou na criminal, ou na área eleitoral, na área administrativa, jovem ou mais experiente, privado ou público, ele deve estar próximo da entidade da qual ele faz parte. Até porque nós sempre estaremos envolvidos, direto ou indiretamente, com os interesses da OAB. Então, é importante que o advogado e a advogada, independentemente da sua área de atuação, que ele se aproxime dos interesses da OAB, que ele discuta, que ele participe através das atividades correntes, das atividades culturais, das atividades institucionais, através das comissões, através das eleições, enfim, através dos movimentos classistas, porque é muito importante que nós estejamos à frente disso, porque nós teremos mais contato com o nosso futuro, com o nosso presente e, claro, com o nosso futuro. Então, eu sempre procurei conciliar a atividade de procurador. Também fui professor por 11 anos. Eu passei 11 anos da minha vida em sala de aula,
um período muito enriquecedor. Tive que sair porque realmente não tinha como acumular tantas coisas, tantos afazeres, mas sinto muita falta da sala de aula. Eu passei 11 anos na sala de aula e me faz muita falta isso. Espero um dia voltar. Mas eu não estou licenciado da Procuradoria, eu tenho atuação nos processos da Procuradoria Tributária, na área de execução fiscal, e atuo nesses processos em paralelo às atividades da OAB. Então, não estou licenciado e tento, né, me desdobrar para dar conta realmente dessas duas atividades. É claro também da advocacia privada, que, de certa forma, fica menos tendo a minha atenção por conta da OAB. A OAB realmente ela consome muito, ela exige muito daquele dirigente que esteja realmente fazendo daqui o seu dia a dia. E eu sempre disse, na medida em que eu fui me aproximando dos cargos da OAB, que quem está aqui deve fazer do dia a dia da OAB um dia de trabalho, um dia fazer o bem e tentar sempre resolver problemas dos colegas, problemas da sociedade, fazer com que haja uma prosperidade entre nossos irmãos advogados e nossas irmãs advogadas. Então, eu concilio isso. Não há licenciamento para presidente da OAB na função de procurador do Estado e todos os advogados públicos, é claro, advogado da União, advogados estaduais, advogados de Câmara de Vereadores, advogados do município, todos eles devem se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil, assim como também os defensores públicos. Então, eu tenho muito orgulho de ser procurador há 20 anos, como também de ser advogado privado há 25 anos. Doutor, para quem está chegando agora, nós estamos aqui numa live recebendo o doutor Celso Barros Coelho Neto, que é procurador do Estado do Piauí, é presidente do AB Piauí, é membro da Academia Brasileira de Letras. Eu resumi assim, doutor Celso, porque o currículo é muito grande, então, para não passar muito tempo falando, eu vou resumir aqui em 3. Desde já lhe parabenizar pela brilhante carreira que tem. Doutor Celso, muitas pessoas que assistem aqui, que me acompanham no Instagram também, modéstia à parte, eu acho que eu tenho essa virtude de trazer as pessoas que não são do direito para compreenderem o direito. Eu sempre falo que eu trago de uma forma descomplicada, eu tento simplificar. Então, é natural que nós misturemos aqui as perguntas, ou seja, saiamos todo momento de gestão e passe para a procuradoria, como também que eu simplifique a pergunta de como um leigo, como uma pessoa de fora queria perguntar para o senhor. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: eu sou procurador há 20 anos, eu sou professor há 11 anos, o que me faz eu sair dessa estabilidade, eu sair dessa zona de conforto, estou com meus processos lá na advocacia privada, o que eu, enquanto estudante de direito, enfim, enquanto advogado procurador, o que me faz, o que lhe deu esse start de sair e partir para uma candidatura na presidência da OAB? Eu acredito que antes disso você participou do Conselho Federal da OAB, então você, de certa forma, já foi estimulado por essa questão de gestão e tudo, mas qual o start que fez Celso Barros sair da atividade de procurador, dessa zona de conforto, de certa forma, pela estabilidade da profissão, entre outras coisas, para partir para uma gestão que é um cargo, assim, dificílimo, importantíssimo, que a todo momento você é cobrado. Como você mesmo disse, eu acredito que se hoje você fosse apenas procurador e professor, você estaria em casa, no home office, mas por conta da atividade de gestão na OAB, tem que a todo momento estar saindo, a todo momento estar comparecendo nas subseções, todo momento estar comparecendo no prédio da OAB e resolvendo problemas assim diariamente. O que faz Celso Barros sair da zona de conforto e partir para a gestão na OAB? Olha, eu acho que posso resumir isso com ideais. Nós temos que ter ideais. Nós devemos pugnar na nossa vida profissional por agir não apenas no meu universo, não apenas no meu terreno, na minha área, no meu raio de ação. A gente tem que, eu acho que, pelo menos eu, na medida do possível, você deve procurar fazer mais do que sua capacidade permite. E isso através dos ideais. Eu, no ano 2000, era jovem advogado, no ano 2000, me elegi conselheiro aqui da OAB. Fui conselheiro mais jovem no ano 2000. Em 2003, em 2002, eu assumi a comissão de exame de ordem. Presidi por 3 anos a comissão de exame de ordem. Em 2003, me elegi secretário-geral da OAB. E em 2006, foi meu último ano de mandato. Passei 9 anos afastado da OAB. E aí me candidatei em 2012 a presidente, perdi a eleição em 2012. Em 2015, retornei me elegendo conselheiro federal. E em 2018 a presidente. É uma história de lutas, de vitórias, de conquistas. Eu creio que a gente sempre está ganhando algo na vida. Então, na medida em que você resolve ter um ideal, que você servir a sua instituição, eu acho que, pelo menos comigo, eu me sinto muito bem, muito feliz, muito realizado,
na medida que eu consigo atender alguém, que eu consigo resolver algum problema no judiciário, na administração pública, na própria instituição. Por exemplo, no ano passado, nós criamos 6 comissões aqui na OAB. Neste ano, já criamos uma comissão de empreendedorismo jurídico. Então, são situações, são atos que fazem com que você deixe alguma coisa para o próximo. Você deixe, por menor que seja a sua participação, aí você olha para trás e vê que você conseguiu realizar alguma coisa. Então, eu acho que se nós formos mais solidários uns com os outros, nós teremos um mundo melhor, nós teremos instituições melhores e nós mesmos, advogados, iremos nos usufruir disso. Então, o que me moveu sempre foi esse idealismo. Não é fácil, realmente, porque é muita dedicação, mas a gente está aqui para trabalhar. Será que o doutor Celso está vislumbrando aí um cargo de fato político ou não é pretensão, doutor Celso, alguma coisa assim? Não, não é minha pretensão, não. O cargo da OAB já é um cargo muito político. Sim, A gente, a eleição para presidente da OAB é uma eleição que envolve o Piauí todo, envolve pessoas que não são dentro da nossa área. Eu lembro que nessa eleição passada, eu estava no restaurante, um garçom falava comigo, eu ia abastecer o carro no posto, o próprio frentista falava comigo. Então, estou torcendo para você, você que é o Celso e tal. Isso é muito bacana, é muito interessante, porque você sai do raio de colegas, né, e a própria sociedade começa a se envolver nisso. Mas eu penso mesmo em continuar, né, servindo a nossa casa, servindo a nossa classe. E aqui já é realmente uma função muito política, muito interessante. Eu oriento sempre aos jovens que ingressem na OAB, nas subcomissões em Floriano, nas comissões, discutam, participem dos eventos jurídicos. Nós temos tantos eventos jurídicos. Infelizmente, agora, com essa pandemia, nós temos as lives. Mas os eventos jurídicos, os advogados devem participar, porque ali eles vão ter condições de se aproximar de professores, se aproximar de doutrinadores, né, dialogar, conversar, perguntar, discordar, achar uma palestra excepcional, outra palestra péssima, que a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Então, a gente sempre tem que ser movido por ideais, Max. E os ideais nos desafiam a seguir em diante. Doutor Celso, vamos voltar um pouco aí no tempo, na nossa linha cronológica. Você disse que há 20 anos é procurador estadual, mas acredito que na sua época já era concurso público. Como é que foi a preparação de doutor Celso? Você disse que já passou em outros concursos, se você puder falar também quais os outros. Como é que é a preparação? O que você tem a falar para aquele jovem que acabou de se formar, ou que está se formando, que já planeja aí um cargo de procurador? A gente sabe que é um cargo bastante concorrido, bem visado pelas pessoas aí nas carreiras jurídicas. O que esse estudante deve fazer? Qual foi a sua experiência pessoal quanto isso? Quantas horas de estudo? Como foi esse caminho seu? E também que você possa repassar para as pessoas para chegar na Procuradoria Estadual. Pois não, eu digo que o concurso sempre é como se fosse uma maratona. Né? Uma maratona que você tem sempre um vencedor. Não importa a quantidade de pessoas que façam aquela maratona, sempre vai ter alguém que chegue ao final. E às vezes a pessoa, meu concurso só tem uma vaga. Mas você só precisa de uma vaga, você não vai ocupar 2 vagas, você não vai ocupar 2 cadeiras. Então, a primeira coisa que eu acho, a pessoa tem que ter uma autoconfiança muito grande. Se alguém pode, eu também posso. Se alguém... E também faço um paralelo que numa maratona, se você se inscreve para ir para São Silvestre agora em dezembro, e você não faz nenhum tipo de condicionamento físico, nenhum tipo de condicionamento nutricional, se você não faz, você não vai nem conseguir passar dos primeiros 1000 metros. Se você fizer isso no ano que vem, começar a se condicionar, você vai chegando, vai chegando. Então, o concurso é uma maratona, que chega ao final, realmente, quem tem resistência e quem tem realmente organização. E você tem que ter uma autoconfiança, trabalhar isso mentalmente. Você tem que trabalhar que o estudo é como se fosse um trabalho. Você não pode você não pode se achar inferior porque alguém está trabalhando e você está só estudando. O estudo tem que ser como um trabalho, como algo que você está ali investindo culturalmente, e na pior das hipóteses você vai ser um profissional bem preparado porque você estudou para qualquer tipo de cargo, qualquer concurso. E é um somatório. O concurso é um somatório, como se fosse uma maratona, como eu disse, que você vai se condicionando, e também uma grande escadaria que você vai subindo na medida que você vai se condicionando. Eu lembro que eu passei em outros concursos. Eu passei para papiloscopista da Polícia Federal, passei no concurso para o TRE, para o TRF, para o MPU, para a Universidade Federal como professor. Eu passei em alguns concursos e isso foi me condicionando, me fortalecendo, criando musculatura cultural, né? O concurso também é como se fosse uma academia que a gente vai de musculação. Se você vai ali no primeiro dia e tenta pegar muitos aparelhos, você não vai ter condições de levantar e de suportar. Você vai ter uma lesão e tal. Então você não pode achar que em um mês de estudo ou uma semana você vai ter condições de assimilar e de responder e de fazer
várias interlocuções que você não vai ter aptidão para isso. Então, requer realmente autoconfiança, organização e estudo. Só passa quem estuda, não tem outra. Eu vejo muito, acho muito interessante, às vezes as pessoas estão estudando e estão dando satisfação disso no Instagram, né, estudando aqui e tal. Eu acho que o estudo tem que ter uma autoconcentração muito grande. Você perguntou quantas horas eu estudava por dia. Eu cheguei a estudar, em média, 8 horas e 45 minutos por dia. Isso em média. Tinha dia que eu estudava 13 horas, 12 horas, mas a média, em cerca de um ano, foi 8 horas e 45 minutos cronometrado. Então, você tem que tentar viver de certa forma, manter a sua rotina, equilibrar a sua rotina com a rotina de estudos. Nem muito, nem pouco. Você não pode mudar a sua rotina, a sua concepção de viver para estudar para o concurso, porque isso vai realmente lhe dar certos problemas, né, no dia a dia, com um mês, 2, 3, você vai ter um sufoco, vai ficar sufocado e não vai conseguir estudar. Mas, ao mesmo tempo, você não pode querer ter uma vida normal, vamos dizer assim, estudando para concurso. Então, você tem que tentar conciliar atividade esportiva, atividade festiva, diminuir um pouco, né? E você vai realmente galgando espaços com o passar dos anos. Eu acho que nós estamos num período difícil de abertura de vagas para concurso, neste ano de 2020, em 2021. Eu creio que somente no final do ano que vem vai ter a reabertura de muitos cargos, principalmente no âmbito federal, e o ano de concurso vai ser 2023. Eu acho que 2023, infelizmente, vamos passar um hiato aí de 2 anos sem ter abertura de concursos públicos de forma mais ampla. Mas é tempo de estudar, de se qualificar. E eu digo sempre que o concurso público, a gente tem que ter essa percepção de que é o ambiente que você está trabalhando. Se você estuda 1 hora, 2 horas, 3, 4, ali você está trabalhando, você está se preparando também profissionalmente. Perfeito. Não há... quis entender. Fez. Não há uma fórmula mágica, né, doutor? É realmente a preparação e a qualificação que leva ao cada qual, por exemplo, eu gostava de estudar mais à noite para madrugada. Tem pessoas que estudam mais pela tarde, outras pela manhã. Você tem que se conhecer e fazer disso o seu dia a dia. Não adianta você forçar a sua própria natureza. Você não forçar a sua própria natureza. Então, qual é o dia que você acha melhor? Quais as suas condições de estudo na sua casa? No seu trabalho, às vezes a pessoa consegue estudar. Aqui na OAB, nós temos 60 cabines de estudo até meia-noite que são abertas. Estão fechadas agora por conta da pandemia. Mas temos 60 cabines de estudo aqui na OAB. Na minha época, eu estudava em casa e estudava na biblioteca lá da Universidade Federal. Aqui a OAB hoje, na minha época não tinha, mas hoje já tem 60 cabines aqui gratuitas para que o advogado possa vir aqui pesquisar, estudar, enfim. Aberta de domingo a domingo, Max, até meia-noite aqui em Teresina. Aí em Floriano não temos ainda, mas podemos fazer um projeto, porque a sede daí é muito boa, a sede da OAB de Floriano. Quem sabe a gente possa fazer um projeto nesse sentido. Mas assim, eu acho que hoje é diferente da minha época, claro. Na minha época, eu passei em segundo lugar nesse concurso de procurador, eram 770 candidatos. Hoje, um concurso desse, eu acho que, nem sei a quantidade, seriam 4.000 pessoas, 5.000, né? Enfim, mas o primeiro concorrente é você mesmo. Você é o próprio concorrente. Primeiro é você. Você tem que ter essa capacidade de acumular realmente, culturalmente. E hoje a facilidade é muito maior do que na minha época. Hoje você tem acesso a livros virtuais, à internet, à pesquisa, à jurisprudência do Supremo, do STJ. Na minha época era uma dificuldade imensa de você saber o que estava se passando, qual era a jurisprudência nova, não chegava aqui de forma rápida, passava às vezes uma semana. Enfim, hoje não. O Supremo julga uma coisa e a gente está acompanhando ao vivo. Então, o que eu digo para o estudante de direito e para o advogado jovem, especialmente? Que ele esteja antenado a tudo isso. Ele tem que estar antenado o que está se passando no Supremo. E tem um senso crítico. O Supremo ele acerta muito, erra também, o STJ também, o TST também, os órgãos, de forma geral, também, enquanto profissionais. Então, isso faz parte. É importante que nós, advogados, estejamos atentos ao que está se passando no mundo, globalmente e na nossa aldeia, né? No nosso país, na nossa cidade, os acontecimentos, as novas leis, as novas medidas provisórias, as novas decisões, as discussões, as discordâncias. Enfim, o advogado é importante estar sintonizado com a nossa realidade, porque se exige do advogado realmente sempre esses posicionamentos.
Doutor, eu vou lhe colocar numa roubada aí. Quanto é a remuneração, na sua época, enfim, agora, de um procurador estadual e quais as atribuições desse cargo? Se eu, doutor Celso, se eu cheguei hoje na Procuradoria Estadual, passei no concurso, quais as minhas atribuições, o que é que eu vou encarar pela frente e qual vai ser a minha contraprestação, qual vai ser a minha remuneração em troca desse serviço? A nossa remuneração ela é vinculada ao teto de desembargador. Mas os procuradores do Estado recebem bem menos do que esse teto. Nenhum procurador recebe, na ativa, recebe o subsídio de desembargador. A menos que tenha alguma chefia lá, que não é meu caso, que eu não tenho chefia. Mas está lá no portal da transparência. Os juízes e desembargadores ganham hoje ganham mais do que os procuradores. Os procuradores do Estado do Piauí, em que pese o teto remuneratório ser de desembargador, eles ganham menos do que esse teto remuneratório. E, claro, o Estado ele tem um procurador como seu advogado. Toda e qualquer demanda do Estado, a informação demanda do Estado vai ter que um procurador aí fazer audiência, vai ter que eletrônico, tem que peticionar, tem que contestar, ou seja, eles atuam na demanda judicial e na demanda consultiva, nas consultas administrativas, nas orientações de políticas públicas, de licitações, de desapropriações, de atos administrativos de modo geral, na confecção de lei, de projeto de lei, e, claro, na parte judicial, que é, por exemplo, alguém entra com ação contra o Estado, por dano moral, entra com ação de execução contra o Estado, alguém se julga no direito de incorporar uma gratificação. Então, essa linha de defesa toda é feita pelo procurador público. No âmbito estadual, né, o procurador do Estado, no âmbito municipal, como aí em Floriano tem os procuradores do município, e no âmbito nacional, federal, que é a Advocacia Geral da União. Então, assim, é uma atividade importante porque dá a estabilidade de defesa do Estado, independentemente de quem seja governador. Dá uma estabilidade na defesa do seja prefeito. E dá uma estabilidade na União, independentemente de quem seja o presidente da República. Então, as advocacias públicas elas de legalidade no setor público. E isso é muito importante porque cria uma impessoalidade na defesa dos erários públicos. Entendeu? Doutor, hoje eu não, lhe perguntando assim, a questão das locomoções, entre outras. E a questão dos honorários sucumbenciais também. Vocês são custeados para fazer esse translado? Então, se você se desloca, por exemplo, de Teresina para Floriano para fazer uma defesa, para fazer uma contestação, enfim, você tem aquela diária de locomoção ali custeada pelo Estado ou já está dentro do seu teto remuneratório? E vocês têm direito a pedir os honorários sucumbenciais, embora trabalhem para o Estado, em sendo vencedores de uma ação, vocês têm direito a pedir os honorários sucumbenciais, ou seja, seria um extra, digamos assim, da profissão de procurador? Na realidade, locomoção de qualquer servidor público, fora da sua cidade, sede, dá direito à diária. Ou meia diária quando não dorme no local, ou então uma diária quando ele dorme no local. Então, mas isso tem diminuído muito por conta dos processos eletrônicos. Tem diminuído muito. Por exemplo, eu já viajei muito para o sul do estado, viajei muito em todo o estado, fazendo audiências, quando eu estava na Procuradoria Judicial. Isso tem diminuído muito com todos os procuradores, não só do Estado, mas da União, porque pelo processo virtual, processo eletrônico, diminuiu muito as idas aos fóruns, né, até mesmo na própria cidade. Então, mas quando, claro, há um deslocamento, não só do procurador, mas qualquer servidor público, do juiz, a delegado, enfim, quando ele sai da sua cidade, ele tem direito à sua indenização de diária, que é para a sua alimentação e para a sua dormida, né, no caso, pernoite no local. Com relação aos honorários, os honorários eles são dos advogados. Os honorários não são das partes. Isso em qualquer situação. Tanto faz advogado privado como advogado público.
Isso, quem está dizendo não sou eu. Quem está dizendo é o Estatuto da Advocacia e o Código de Processo Civil. Os honorários não pertencem à parte. Então, não pertence à União, nem ao Estado, nem ao município e nem à empresa. Então, se você é advogado de uma empresa, e a empresa, você ganha uma causa, aqueles honorários sucumbenciais serão seus e não da empresa. Certo? Então, da mesma forma, os honorários sucumbenciais servem, claro, de um plus para a advocacia pública de todos os níveis, municipal, estadual e federal. No Piauí, é muito baixo o valor que nós percebemos como honorários. Não chega, eu acho que dá uma média de R$ 600 por mês, eu acho. Acho que, quando muito. Em média. Tem meses que a gente nem percebe isso. Certo? Então, realmente, por não ser uma verba pública, é uma verba privada, porque quem paga é o particular. Então, esses honorários sucumbenciais, que é aquela verba que é colocada na sentença, no dispositivo da sentença, que diz que o sujeito tal vai ser condenado a pagar X e, além disso, os honorários sucumbenciais de Y. Então, esse valor quem paga é o particular e, por isso, por ser honorários, é devido a qualquer advogado, sendo público ou privado. Ótimo. Se você tiver alguma pergunta para fazer para o Dr. Celso, também está aberto, viu? Na live você pode fazer aí, está fazendo a sua pergunta, fazendo a sua indagação. Tem muita gente aqui participando. Pessoal aqui, Fernanda Siqueira.adv amando essa live. Freitas Betina diz orgulho, beijos do Rio Grande do Sul. Fala muito bem, primo, sucesso sempre, acredito que seja sua prima, né? Que afinal não é minha. J. Nunes diz parabéns, doutor Celso. Muita gente aqui acompanhando nossa live. Lauro Brandão Neto diz muito bom, um abraço para você, Lauro. Meus amigos Marcel Nunes e Felipe Pimenta também, advogados da subseção Floriano, lá do escritório. Muita gente aqui acompanhando a gente na nossa live. Doutor Celso, a autocrítica, ela tem que fazer parte de qualquer profissão. Eu acredito que nós somos impulsionados a melhorar, impulsionados a vencer nos nossos objetivos, nos nossos projetos, baseados na autocrítica. Eu acredito que o ser humano que não tem a capacidade de se autocriticar, ele não tem a capacidade de evoluir, porque sempre acredita que chegou ao topo. Nesse inteirinho aí, a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte. Duas perguntas. A primeira, quais as desvantagens de se ser um procurador do Estado, que acredito que todas as profissões têm as vantagens e as desvantagens. Qual a desvantagem de ser um procurador estadual? O que eu tenho que estar ciente que também irei enfrentar quando assumir a carreira de procurador? E qual a autocrítica que o Dr. Celso Barros faz à gestão na OAB? Não especificamente a sua, mas de uma forma geral. O que o doutor acredita que a gestão na OAB poderia melhorar, que a OAB poderia se fortificar no cenário nacional, enfim, perante a sociedade, esse tipo de coisa? O que o senhor considera de desvantagens na profissão de procurador e na gestão na OAB? Bem, como procurador, tenho muito orgulho de ser, eu já falei no início. A desvantagem hoje é que nós temos uma estrutura muito, muito ruim. A nossa estrutura material, o nosso apoio logístico, o nosso apoio administrativo é uma concepção que não está adequada à realidade. Nós temos uma sede que está muito deficitária, realmente não é um ambiente que seja condizente à atividade de um grande escritório de advocacia, porque lá nós somos cerca de 90 procuradores. Então é o maior escritório do Piauí. Então imagine você ter 90 pessoas trabalhando, o que se exige disso? Uma parafernália eletrônica, um gerenciamento operacional, e isso realmente nós não temos. Com o passar dos anos, a Procuradoria foi perdendo um pouco a sua estrutura. Então, a desvantagem que eu digo hoje é a falta de estrutura realmente, de apoio logístico ao procurador, certo? Com relação à gestão. Toda gestão tem prós e contras. Né? Na nossa própria casa, no nosso próprio lar, a gente administra, a gente arruma a nossa sala, arruma os nossos cômodos, né? O nosso jardim, e às vezes a gente não está satisfeito, a gente quer melhorar, a gente erra. A gestão faz parte de prós e contras. O que eu sempre digo aqui, nós trabalhamos, você quando está trabalhando, quando está agindo, você é passivo de erros e acertos. Agora, você não pode ser acusado de errar por omissão. Nós temos sempre que ter isso em mente de agir, de fazer, de trabalhar, de executar. E os erros acontecem em toda e qualquer gestão. Na OAB não poderia ser diferente. Principalmente, Marcos, porque o trabalho que é feito pelos advogados que estão à frente de toda e qualquer gestão da OAB é um trabalho voluntário. Aqui nós não temos gratificação, como você sabe, nós não temos remuneração, não temos jeton, nós não temos diária. Você falou sobre diária, agora nós não temos diária. Se eu for a Floriano, eu não ganho diária. Se eu for a Floriano, eu vou, claro, com motorista institucional, com o carro institucional, com a gasolina e tenho direito à alimentação mediante o reembolso. E, claro, se eu dormir aí, eu teria pernoite, mas não terei nem R$1 de diária para o meu deslocamento. Então, é um serviço voluntário. E, claro,
Isso permite que a gente faça, tenha liberdade de agir, mas claro que tenham erros, tenham acertos. E eu disse isso, inclusive, na minha posse. Eu disse que sempre nós iremos buscar acertar. Os erros fazem parte da nossa vida, da natureza humana. Mas o que é importante é nós termos o princípio de querer acertar, de querer agir, de querer trabalhar, de querer fazer algo por alguém. E isso é o que eu tenho de lema. Nós temos aqui uma pergunta. Eu tenho uma dessas perguntas que são ocultas, porque às vezes você entra numa furada aí, mas vamos analisar aqui. O doutor Gilmar Reis, advogado lá da subseção. Acho que ele está vinculado à subseção de Floriano, mas mora também em Barão de Grajaú. Inclusive, um abraço para ele, a todos que estão assistindo essa live. Carlito Souza Lima diz: sem dúvidas nenhuma, nosso AB está em boas mãos. Parabéns, meu presidente, doutor Celso. E o doutor Gilmar Reis faz aqui uma pergunta. Doutor Celso, como funciona a carga horária de um procurador-geral estadual? Dá para conciliar com a advocacia privada? E aí eu já complemento também dizendo como é que funciona na prática essa conciliação, digamos assim. Como eu disse para o senhor, eu vou descomplicar bastante. Doutor Celso, eu tenho uma audiência minha particular no mesmo horário, no mesmo dia de uma que eu tenho privada. Como é que eu faço essa conciliação na prática? Como é que funciona essa questão aí da conciliação entre a advocacia privada e a carga horária, como ele falou aí também, do procurador-geral estadual? Quantas horas você trabalha por dia? Quais as metas que você tem que cumprir? Se tem metas, enfim. Discorra aí da melhor forma. Bem, veja só, claro que diante de um conflito que haja de horários entre uma causa privada e uma causa pública, o procurador ele vai optar, obviamente, de participar daquela audiência da procuradoria. Isso raramente acontece. Primeiro, porque o número de advogados que são públicos e que advogam é um número mínimo. Eu creio que nem 20% dos procuradores advogam, certo? Então, isso já reduz muito esse índice de incompatibilidade. E quando houver incompatibilidade... O doutor faz parte dos 20%, né? 20%. Quando houver essa incompatibilidade, o procurador é obrigado, funcionalmente, a participar daquele ato, certo? Porque o maior cliente do procurador é o Estado. É como você ter um grande cliente e aquele ali tem prioridade diante dos seus demais. Isso acontece não só com o procurador, acontece com um advogado qualquer. Ele tem, às vezes, dois atos no mesmo dia. Ele tem que priorizar um, ele não pode ir por dois ao mesmo tempo. Então, ele vai priorizar aquele seu cliente mais importante, que no caso é o Estado. E, claro, o advogado privado vai dizer, não, qual dos dois eu vou? Esse eu vou e o outro subestabeleço para um colega. Então, isso, a prática, a praxis diz isso. Né? Não há nenhum tipo de... O Estado é um cliente do advogado. Assim como uma empresa, um empresário, um particular, é o cliente do advogado. Então, nós temos que ter essa concepção sem discriminação. O advogado público não pode ser discriminado porque ele passou no concurso público e advoga em prol do interesse público. Né? O procurador, nos 3 níveis, e os assessores jurídicos, eles advogam para o bem público, para o interesse público. Não é para o interesse pessoal dele, é para o interesse público. Algo que, inclusive, diz respeito a toda a coletividade. As políticas públicas, a questão de licitações, o controle da legalidade, enfim. Então, é uma atividade muito gratificante porque você vê alguma coisa. Por exemplo, eu já tive processos que eu não sabia nem calcular o valor de um processo que eu autuei no Estado. Eu não sabia nem calcular, não tive condição de calcular o valor do impacto de um processo que eu autuei certa feita no Estado fazendo a defesa. Quer dizer, dizia respeito à ICMS. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que tem o advogado de um modo geral. Não é pelo volume da causa que a responsabilidade vai ser maior e pelo volume pequeno que a responsabilidade vai ser menor. Mas há uma responsabilidade tamanha por ser advogado público, porque você lida com interesse que não é de uma pessoa localizada, é o interesse de uma coletividade. Não é? Então, essa jornada faz com que não haja horário. O advogado nenhum ele é obrigado a bater ponto. O advogado privado ou público, ou contratado de um escritório, ou de qualquer banco, ou dos Correios, ele não é obrigado a bater ponto. Porque existe da gente... a hora dessa você pode estar estudando para fazer um processo, você pode estar peticionando uma hora dessa. Inclusive agora com o processo eletrônico, você tem o dia todo para fazer isso. Então, alargou muito agora o tempo de dedicação aos processos. Quando nós só tínhamos um turno e o processo era físico, você só tinha até 2 da tarde para fazer o ato. Depois daquilo ali, você podia fechar seu escritório que você não tinha mais o que fazer naquele dia em termos de peticionamento. Hoje não. Você pode ir a qualquer hora que você peticiona. Então, não dá para se contabilizar de um advogado o tempo de exercício dele daquela profissão. Porque um processo não tem tempo. Você, às vezes, pega um processo que é simples, mas às vezes é complexo. E vice-versa. Então, não dá para dimensionar isso. O que é importante é que os procuradores públicos, de um modo geral, e os advogados, de um modo geral, deem vazão aos seus processos.
Porque, por exemplo, aqui na OAB, eu já recebi denúncias de advogados que abandonam as causas, né? Que abandonam as causas. Aí o juiz vai e representa um advogado aqui na OAB. Então, o advogado, independentemente da área de atuação, público ou privada, criminal, eleitoral, civil, do consumidor, ele tem que ser cioso dos seus direitos e dos seus deveres de cumprir os prazos, de não abandonar o cliente, né, de atender as pessoas de modo urbano, de tratar os advogados de modo igual, de saber que ele é igual, não tem hierarquia dele com o juiz, com o promotor. Então, isso passa necessariamente pela observância do advogado, dos direitos que ele tem e dos deveres também dele se posicionar dessa forma. Então, não pode haver discriminação alguma entre advogado de qualquer área em que ele atue. Sou advogado de Floriano, de Guadalupe, de Teresina, de São Paulo, de Manaus. Todos nós, 1.100.000 advogados, nós somos iguais em direitos e obrigações, conforme o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética da OAB. Doutor, como eu disse para o senhor, algumas perguntas eu vou fazer, mesmo sabendo a resposta, mas para que as pessoas tirem essas dúvidas. É mais objetivo, né? Até pelo adiantado da hora já. Isso. O doutor disse aí que teve uma causa que não sabia nem calcular o impacto e tal. Vocês são penalizados por não ganharem uma causa? Vocês são penalizados por atuarem de má fé, digamos assim, por atuar, digamos assim, ter um descaso com determinada causa, que a gente sabe que existem profissionais de todas as formas, de todas as áreas, enfim. Então, eu já estendo essa pergunta também para outras procuradorias. Então, o advogado procurador, ele tem essa fiscalização intensa de ser penalizado, enfim, de ser aí cronometrado as metas, esse tipo de coisa? Existe a corregedoria da Procuradoria, como também existe a corregedoria da AGU, das Procuradorias do município, para justamente, caso haja uma desídia, uma perda de prazo, o advogado público pode ser penalizado, com advertência, com suspensão, até mesmo com demissão. Pode acontecer. Assim como também o advogado que perdeu um prazo, ele pode, junto ao Tribunal de Ética, sofrer reprimendas que vão dar advertência até expulsão no quadro do OAB. Ano passado a gente teve um advogado expulso aqui, no quadro do OAB do Piauí. Ele está recorrendo e tal, mas enfim, claro, quem é desidioso, em qualquer profissão, inclusive na área pública, ele responde por suas omissões, por suas desídias e por seus erros profissionais. E os advogados públicos, eles têm a obrigação de recorrer. A não ser que ele justifique que, naquele caso, não cabe o recurso, porque tem uma súmula, tal, aí sim, ele se exime de recorrer. Mas ele não pode dizer, não, essa eu não vou recorrer porque eu acho que não cabe. Não, nós não temos essa liberdade de não recorrer. Apenas que haja uma justificativa e haja justificativa e a autoridade, e o chefe imediato libere a prorrogação do recurso. Então, há um controle sim. Boa informação essa de que vocês eram obrigados a recorrer, confesso que eu não sabia. Rapidinho também, doutor, só para o senhor dar uma pincelada. Vocês têm algum sistema de hierarquia? O doutor, como procurador-chefe, subordina os demais? São subordinados ao doutor? Tem alguma hierarquia, alguma escala? Tem um organograma da Procuradoria, né, que tem um procurador-geral, tem dois, no caso do Estado, o procurador-geral, 2 subprocuradores, tem os chefes e tem os procuradores. E tem 5 classes dos procuradores: substituto, primeira, segunda, terceira, quarta. Substituto, primeira, segunda, terceira e quarta. Eu estou na 4ª classe, eu já sou como se fosse um do mais antigo, então eu estou no último nível dos procuradores. Então, existem as chefias lá, imediatas. Eu tenho 2 chefias superiores a mim. Isso é um organograma que tem próprio da Procuradoria do Estado e tem também das procuradorias dos municípios, né, das procuradorias da União, enfim, e outros estados. Então, existem essas chefias para quem você deve subordinação hierárquica, né? Isso administrativamente. Mas o procurador tem ampla liberdade de acordo com sua tese, assim como advogado que somos, nós temos a liberdade, de acordo com a nossa tese, produzirmos e proferirmos o nosso conteúdo. Numa peça ou numa defesa oral, né? Doutor, como a gente está se aproximando aqui do tempo, já estamos aqui com 47 minutos de live, aí o Instagram com 1 hora ele encerra a live, né? Eu vou deixar aqui mais 2 perguntas também de forma rápida. Uma é minha, que essa eu disse, eu vou aproveitar a oportunidade e fazer. Pois não. Qual a solução a AB Piauí, qual o diálogo que a AB Piauí mantém com o sistema do PJE, doutor,
o sistema do PJE. O PJE... Acho que em todos... Eu acho que é uma dificuldade, assim, da advocacia em todos os estados. Qual o diálogo que a OAB mantém? Qual a preocupação que a OAB tem com o sistema PJE? A gente tem aqui a Comissão de Direito de Informática e de Direito Digital, que é o doutor Eldânio Barros e o doutor Eduardo Tobler. Eles estão muito atentos e sintonizados. Agora, nessa pandemia, deu uma melhorada do PJE. Deu melhorada. O que estava acontecendo? Era uma sobrecarga muito grande no sistema, principalmente de escritórios de fora do Piauí. Os escritórios robôs, os pesquisadores robôs. Eles ficavam pesquisando e comprometendo todo o espaço disponível para o PJE. Isso nos disseram que foi solucionado e eu espero que seja solucionado realmente. Nós temos tido boas conversações com o pessoal do tribunal, do setor tecnológico do tribunal, de que há um melhoramento do sistema do PJE. Nas últimas semanas eu não tenho tido essas queixas. Eu acho até por causa dos prazos suspensos, né? Eu espero que eles deram uma modificada no começo de março. Eu espero que essa modificada tenha melhorado realmente doravante. Mas a gente teve vários problemas. Já acionamos o CNJ, acionamos o tribunal, a corregedoria, a presidência. Estamos atentos e espero que realmente o PJE melhore. Ótimo, tranquilo. Doutor, agora como nós estamos aí nos últimos 10 minutos da nossa live, eu vou fazer aqui um bate-bola, jogo rápido com o senhor. Vou imitar aí a saudosa Marília Gabriela. Perguntas aqui, eu vou até misturar com algumas que os colegas estão fazendo aqui na live, mas se o senhor responder de forma simples e rápida, se possível em 1 ou 2 palavras. Aqui o Brianson Mello, um abraço para ele também, que é escritor também. Uma pergunta: alguns estados não permitem que o procurador do estado advogue de forma privada. Qual a projeção para o Piauí? Olha, o advogado público, de modo geral, ele tem que ter liberdade de advogar. É como você, por exemplo, você ser advogado de um grande grupo econômico e você não poder ter outras causas. Essa exclusividade eu não vejo com bons olhos. Eu acho que a liberdade do advogado, ele ter as causas que a capacidade dele conseguir que ele tenha. Poucas ou muitas. Os procuradores, do modo geral, a minoria advoga. A minoria advoga. Porque é mais desgaste, é mais trabalho, é mais sobrecarga. E não é uma coisa que todos façam. Pelo contrário, é uma minoria. Eu creio que 20% dos procuradores do Piauí advogam. E dos estados brasileiros, eu creio que a grande maioria há compatibilidade de advogar. Eu não vejo prejuízo algum para o erário público, o princípio que os procuradores possam advogar. Pelo contrário, eu acho que isso faz unir o útil ao agradável. Alguém que tenha a experiência na advocacia pública com a experiência na advocacia privada. Eu não vejo como uma exclusividade seja benéfica para o setor público. E, claro, o setor público tem as suas corredorias, tem os processos disciplinares. Caso um advogado público ele seja desidioso, perca um prazo, ele terá ali certamente um processo disciplinar contra ele. Não há essa imunidade, não há essa... Certo? Então, eu vejo que a compatibilidade seja permitido, seja legal, seja justo. Não se pode punir alguém pelo mérito. Você não pode punir alguém que passou no concurso. Não é? Ele acha que tem condição de acumular, de ser compatível, está dando conta das suas funções, ele pode, claro, conciliar. Mas a maioria não faz isso, não opta por advocacia. Tem alguns que são professores, tem outros que são advogados, tem outros que são advogados públicos, tão somente. Enfim, nós temos que ter a liberdade de atuar. É como se um advogado eleitoralista não pudesse ser advogado criminal. É mais ou menos isso. Eu creio que a liberdade nós temos que fazer. Por exemplo, nos Estados Unidos, para você advogar na Suprema Corte, você tem que ser inscrito, ter um número limitado de pessoas para advogar na Suprema Corte. Já pensou se fosse isso no Brasil? Só alguns advogados pudessem advogar no Supremo? Então, não. Aqui há essa ampla liberdade. Hoje mesmo, eu conferi o grau de advogado a 10 jovens advogados. E hoje eles já podem peticionar no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, essa ampla liberdade, ela é universal no Brasil. Não existe limites, não existe padrões, parâmetros. Certo? O advogado tem essa liberdade de atuar em todo o Brasil, inclusive. O advogado aqui pode atuar em 5 causas no Amapá, em 5 causas em São Paulo, em 5 causas no Rio Grande do Sul. Essa liberdade nós temos que conferir de forma universal. Ótimo, é até benéfico, né, essa ampla liberdade. Doutor, o amigo Lauro Brandão, a última pergunta, pessoal, que a gente faz aqui dos comentários por conta do tempo, tá? O procurador-geral é escolhido dentro da procuradoria mesmo ou é indicado pelo governador? Acredito que seja o procurador-chefe, né?
Isso. Ele, o procurador-geral, ele é indicado dentro dos procuradores. Tem que ser procurador do Estado concursado. Aí ele, o governador indica dentro dos procuradores para que ali ele tenha essa dentro daqueles quadros, por exemplo, o Distrito Federal, o procurador do Distrito Federal é aquele, o procurador-geral é dentro do procurador do Distrito Federal. No Ceará, o procurador-geral do Estado do Ceará é do quadro. Mas existem alguns estados que não há essa obrigatoriedade, isso de acordo com a Constituição do Estado. Assim como o procurador do município, por exemplo, em Floriano, o procurador-geral do município, eu creio que não seja obrigado a ser do quadro. Ele pode ser tão somente comissionado. Aí depende do município. Aqui em Teresina, por exemplo, o procurador-geral do município, ele não necessariamente seja do quadro. E aí depende da lei orgânica do município, como também da Constituição do Estado. Mas, por exemplo, já na AGU, tem que ser advogado público. Na AGU, por exemplo, o último procurador da AGU, da Advocacia Geral da União, é o que é o ministro hoje do ministro da Justiça. Né? O ex-advogado-geral da União, que era do quadro, ele hoje é ministro da Justiça. Então, também é importante hoje, quanto mais advogado... Olha, um gestor, para a gente contextualizar aqui, um gestor público hoje, ele deve se cercar por tantas fiscalizações, por tantas formalidades, né? Por tanta legalidade que tem que ter um gestor, se cercar de legalidades, é importante que ele se cerque de advogados. Quanto mais um gestor tem advogados nas suas secretarias, no seu primeiro escalão, no segundo, no terceiro escalão, o gestor vai ter condições de fazer uma gestão mais legalizada, mais impessoalizada, mais eficiente, e as suas ações vão ser mais benquistas perante a sociedade. Então, é importante hoje que os gestores, de modo geral, se cerquem de advogados. Doutor Celso, dentro aqui de 5 minutos nós estaremos encerrando a nossa live. Quando a live é boa, passa muito rápido. Desde já lhe agradecer pela oportunidade. E eu faço aqui 2 perguntas para que você encerre e utilize aí de 3 a 4 minutinhos para respondê-las, que são 2. Primeiro, o que Celso Barros ainda pretende em sua vida? O que Celso Barros tem de meta? Se Celso Barros quer continuar na gestão da OAB, se Celso Barros tem algum projeto de vida, tem projeto de viajar, de se aposentar logo, se quer trabalhar até o resto da vida. O que o Celso Barros tem de projeto? E a outra pergunta é: se Celso Barros tivesse um clone, o que o Celso Barros diria para o Celso Barros sobre a carreira que ele teve, sobre a história que ele construiu? O que o Celso teria a dizer para o Celso? Eu acho que sempre a gente tem que ter projetos, né? A gente tem que ter metas, tem que ter projetos. Eu confesso que eu tenho um projeto de concluir um mestrado, de fazer um doutorado fora do Brasil. Eu já tentei, não consegui, porque sempre misturei minha vida com outras atividades. Eu acho que nessa área acadêmica eu quero fazer um doutorado, eu quero talvez até um pós-doutorado, mas isso mais na frente. Esses meus objetivos a médio e longo prazo seriam esses. Entrar mais na área de pesquisa, na área acadêmica. E como você disse, eu faço parte da Academia Brasileira de Direito e é um centro cultural muito importante, muito interessante. Amanhã mesmo eu estarei nesse mesmo horário fazendo um diálogo, uma live com o presidente da Academia Brasileira de Direito. Eu acho que isso é o meu projeto cultural, acadêmico. Eu gosto muito da cultura, eu vivencio muito isso. Um ambiente que eu cresci sempre teve isso, a questão acadêmica, intelectual, cultural. Eu gosto muito disso. Eu acho que eu me vejo mais na frente sendo um pesquisador, sendo um estudioso mais atento às coisas, porque, infelizmente, nessa altura do campeonato não dá para a gente ficar, não tem um tempo, né, para estudar, para produzir à frente. E essa questão do clone, se eu tivesse um clone, eu acho que a vida é assim, a gente tem que se conformar com o que a gente pode fazer. A gente tem que se conformar com o caminho que a gente vai pisando, olhar para trás e ver o que a gente fez, o que podia fazer, com erros, com acertos. A gente não pode ficar se maldizendo do que a gente fez, nem ficar sendo pessimista do que a gente pode fazer na frente. Eu acho que a gente tem que viver carpe diem, viver o dia, né? Tentar aproveitar o dia da melhor forma possível, de modo responsável, de modo que você possa olhar no retrovisor e ver que a estrada que você percorreu foi uma estrada que uma pessoa do bem percorreria. Então, se eu fosse um clone, eu diria isso, né? Eu otimizaria isso, eu valorizaria isso. Poxa, você errou, você acertou, mas você fez uma estrada do bem. Eu acho que isso é importante para as pessoas, para os cristãos, de modo geral. Tranquilo. Mandar um abraço aqui para 3 pessoas: a advogada Cíntia Rodrigues, capitã Leucijane, lá de Floriano, e o doutor Aurélio Lobão também. Já adianta, já dou um spoiler aí, que o doutor Aurélio Lobão também será um dos nossos entrevistados aqui para falar especificamente sobre
a advocacia. Tenho uma grande admiração por ele, o convidei e nós estaremos com ele aqui na quinta-feira, passando essa na outra. Então, doutor Aurélio Lobão, um abraço para você, você estará aqui conosco. Doutor Celso, 2 minutinhos aí para encerrar nossa live. Primeiro aqui, estender os meus agradecimentos, primeiro pela sua humildade, pelo profissional, pela pessoa que você é. Sempre onde me encontra, lá na subseção de Floriano, sempre falou comigo, sempre foi bastante cordial. Nos conhecemos através aí do Dr. Marlon Brito. Inclusive, um abraço para ele também, meu mentor lá em Floriano. Ele que fez essa ponte aí de lhe conhecer na época, quando eu ainda queria lhe trazer para a jornada jurídica. Infelizmente, não foi possível, porque acabei me formando, mas eu tive a oportunidade agora de lhe trazer nessa live. Agradeço bastante, parabenizo você pela gestão. Eu acho que, como advogado, o que eu posso dizer da sua gestão é que você é excelente na transparência. Eu acho que gestão é isso, é você estar aberto a críticas, é você estar aberto a dialogar com os jovens advogados, com o advogado mais casca grossa, que já está há mais tempo no ramo. Eu acho que essa é a sua grande virtude, a transparência, a cordialidade, a humildade. Lhe agradeço demais pelo convite. Já adianto para as pessoas que estamos assistindo e gostaria da sua presença também, que na quinta-feira agora nós teremos um desembargador. Então, a nossa próxima live, na quinta-feira agora, será com um desembargador, para falar tudo aí sobre a profissão aí de juiz, enfim, da magistratura, para a gente continuar a nossa sequência de lives. E desde já lhe deixo aí para as considerações finais, agradecendo sempre pelo seu carinho, pela sua amizade, pela sua humildade e por ser o profissional que todos esperam e por ter abrilhantado aí a estreia da nossa série aí de Desvendando Carreiras Jurídicas. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Max Nair, a satisfação de estar aqui, espero voltar outras vezes, inclusive pessoalmente nós possamos fazer eventos aí em Floriano. Nós tínhamos um projeto muito bacana para esse ano em Floriano, que seria o segundo Congresso Internacional de Direitos Culturais. Fizemos o primeiro congresso ano passado em Oeiras e faremos aí em Floriano agora em setembro. Vamos fazer, vamos adiar, não sei se... Acho que é do doutor Tiago Carcará, né? Exatamente. Inclusive já estamos com várias tratativas aí, mas se não for até dezembro, a gente faz até março do ano que vem. Vamos ter que fazer esse evento aí, primeiro Congresso Internacional de Direitos Culturais. Eu quero agradecer o convite, estou sempre à disposição de todos aí no meu Instagram, podem mandar mensagens, perguntas. Estamos agindo diariamente em prol da advocacia, da sociedade, e para tentar fazer com que essa pandemia passe logo, a gente vença essa guerra e voltemos à nossa normalidade. Você falou do professor Aurélio, eu quero aqui deixar um convite para os advogados, que estamos lançando 2 pós-graduações, Max, em Direito Constitucional Administrativo e em Direito Penal e Processo Penal. Essas pós são gratuitas para os advogados inscritos no AB Piauí. O advogado inscrito no AB Piauí vai fazer essa pós gratuitamente, com aulas exclusivas, com professores exclusivos destacados para essas pós-graduações. Isso será da Escola de Advocacia, em parceria com a AB do Piauí. Então, eu faço um convite para que vocês façam essa pós-graduação. Não tem taxa de matrícula, não tem taxa de nada. Você vai ter somente o trabalho de estudar e fazer... Aproveitando nesse sentido, doutor Celso, uma dúvida que tiraram rapidinho. Vai ter que estar com a anuidade em dias até a data da inscrição, ou isso é fake news? O que o senhor tem a dizer sobre isso rapidinho? Tem que ser advogado. Advogado. Quem não for advogado, se for juiz, delegado, servidor público, bacharel, vai pagar a pós-graduação como qualquer outra pós-graduação. Parece que é R$250 por mês. Mas advogado, sendo advogado na OAB, ele fará pós gratuitamente e as aulas devem começar agora no mês de maio. Feito o convite, intimação para que vocês façam essa pós-graduação. Uma das duas. Estaremos fazendo. Lhe convido para na quinta-feira agora, mesmo horário, estar acompanhando a nossa live aí com o desembargador. Agradeço novamente aqui pela oportunidade, todas as pessoas que estão nos acompanhando aí. Espero levar a vocês muito entretenimento nessa nossa série aí, nesse projeto de Desvendando Carreiras Jurídicas. Hoje foi o doutor Celso Barros, que abrilhantou aqui, sem dúvidas nenhuma, a nossa estreia, trazendo toda aí a sua bagagem profissional, todo o seu talento aí, um excelente profissional, que acabou abrilhantando aqui a nossa estreia. Nos siga aí no Instagram, @celsobarros.adv, que é o Instagram do Dr. Celso, e me siga também no meu Instagram, @maxnairo, Max com R, para que você continue acompanhando a nossa série de lives. O Instagram já está aqui me puxando a orelha, dizendo que estão faltando 15 segundos. Um abraço para você, Dr. Celso. Nos vemos na próxima e a todos esses que estão acompanhando